Opa, tudo certo? Eu sou o Breno, você está no Fute Tricolor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o São Paulo e alguns jogadores, né? Conversar sobre também a coletiva de imprensa do Rogério Ceni, primeiramente. Falar de alguns jogadores e seus contratos com o São Paulo. Primeiramente, eu quero começar com uma fala aqui do Rogério Ceni, né? Ontem na coletiva, que ele disse o seguinte. Com relação ao Bustos na vaga do Luciano, o Luciano estava suspenso, queria dar uma oportunidade para o Bustos, para a gente poder observar ele em campo, para que as pessoas também pudessem observá-lo. Batalhou, brigou, lutou, né, pelo espaço. Não tem a mesma característica do Luciano, como acho que praticamente nenhum dos jogadores, exceto o Nicão, que é o jogador que, se estivesse em condições, estaria jogando hoje na vaga do Luciano, mas como antes de viajar para cá ele acabou reclamando de sentir novamente o local que ele estava machucado, então ele não pôde vir, e nós fizemos a opção para jogar com Bustos e Caleri hoje mais à frente. O Rogério deixou claro, né, que só está testando o Bustos porque ele não tinha opção, já que o Nicão tá lesionado e o Luciano tomou aquele cartão, né, aquele cartão bobo no último jogo, que ele quis brigar com o juiz, né, discutir com o juiz, para poder forçar o terceiro cartão amarelo dele, ele não participar do jogo contra o Juventude, né, para ele não viajar junto com o time. Mas que o Rogério Ceni fez certo, né, em fazer ele viajar com o time do mesmo jeito, ele não escapou dessa viagem. O Rogério Ceni agiu certinho, concordo com o Rogério Ceni nisso. E eu discordo do Rogério Ceni testar o Bustos agora. Agora não é fase de teste para jogador, não é fase para você ficar testando o jogador, é fase final, né, do campeonato. Não tem porquê de testar o jogador. A fase de teste é quando o jogador vem no meio do ano e tem adaptação ao clube e aí você começa a inteirar ele nos jogos, né, dar algumas poucas minutagens para ele já se acostumando com o time. Não você ficar uns 2 meses fora e do nada começar a testar você. Isso não é teste. Para mim, eu discordo do Rogério Ceni. Ele não é a fase de teste agora. Não é para testar o jogador agora. E o Rogério logo em seguida disse o seguinte. Alguns cansados o ano todo, a pressão psicológica que disputar finais, perder, se reerguer, isso sempre é uma tarefa difícil. Começam também mais lesões, né, no final da temporada, porque está todo mundo um pouco mais desgastado, até mentalmente mesmo, as pessoas começam a ficar um pouco mais cansadas. Precisamos ter mais concentração durante 5 jogos e tentar obter a melhor posição possível, tentar fazer com que o São Paulo consiga chegar ao mais próximo possível dos primeiros colocados. O foco nos próximos 5 jogos são... Esses jogos são o seguinte, eu vou falar para vocês agora. São Paulo contra Atlético Goianiense, que acontece em 27/10. São Paulo contra Atlético Mineiro, 1º de novembro. Fluminense contra o São Paulo, no dia 5 de novembro. São Paulo contra o Internacional, no dia 8 de novembro. E Goiás contra São Paulo, no dia 13 de novembro. Esses são os 5 jogos que temos pela frente. Bom, meus palpites para esses jogos são: vitória contra o Atlético Goianiense, empate contra o Atlético Mineiro, empate contra o Fluminense, derrota para o Internacional e vitória contra o Goiás. Esses são os meus palpites para esses jogos. E que o São Paulo sofre com problemas de lesões, todo mundo sabe, né? A gente já está cansado de saber que o São Paulo sofre com problemas de lesões. Mas agora, nesses últimos 5 jogos, eu não vejo o porquê de São Paulo sofrer com esses problemas, né? Fora os jogadores que já estão lesionados, que estão no DM, né? Como o Arboleda, o Diego Costa, né? O Miranda. Fora esses, eu não vejo o porquê do São Paulo estar sofrendo com isso agora, nesse momento. De ter essa pressão nas lesões. Nesse momento, a gente não tem porquê de estar preocupado tanto com isso agora nesse momento. Tem só 5 jogos pela frente. É fim do Campeonato Brasileiro. Agora não é hora de dizer essa desculpa de, problema de lesões. Mentalmente todo mundo tá cansado. Tá cansado todo mundo. Apesar de os caras só jogarem bola, né? Tá todo mundo cansado mentalmente. Tá, isso concordo. Mas lesões agora eu não vejo por que a gente tá sofrendo esses problemas sérios com lesões agora nos últimos 5 jogos do Brasileirão. 5 jogos. Eu não vejo por que a gente tá sofrendo esses problemas. E agora a gente vai falar sobre a respeito do Reinaldo, né? Vamos ver o que o Rogério Ceni falou a respeito do Reinaldo na coletiva. Tecnicamente ele é muito refinado para o lateral esquerdo. Sempre acha bons passes. No jogo combinado de aproximação, ele sempre encontra boas alternativas, né? Não é mais um garoto, mas ainda está numa idade boa. É uma questão aí do clube e do Reinaldo conversarem para ver o que vai ser feito, né? Eu não sei aonde está, não é dessa parte, essas coisas, tempo, valor, essas coisas, eu não me meto. O Rogério deixa claro aqui pra gente que ele quer que o Reinaldo continue no clube, né? Que ele gosta do Reinaldo, gosta de trabalhar com o Reinaldo. Mas eu não concordo com isso. Eu discordo plenamente disso porque, pra mim, o Reinaldo é a cara de São Paulo. Nesses últimos 10 anos, né?
Reinaldo tá aí desde 2013 no clube, ano que vem faz 10 anos de casa. Para mim, ele é a cara desse time do São Paulo. E não coincidentemente, né, o São Paulo também, nesses últimos 10 anos, também não tem títulos expressivos muito grandes fora o Paulista. Mas eu sou grato pelo Reinaldo, tudo que ele fez ao clube, todas as assistências, todos os gols, tudo de bom que ele fez pelo clube, né, todas as participações dele. Inclusive, ele se tornou no último jogo aí o lateral com mais gols marcados pelo São Paulo. Parabéns aí, Reinaldo, por essa marca aí. Parabéns por esse alcance na sua carreira aí. Inclusive, falando sobre o Reinaldo ainda, há rumores de que o Fluminense estaria interessado no Reinaldo, que já teria aberto uma conversa com ele, estaria em fase de negociação, mas ele espera ainda a resposta do São Paulo, ver se vai ser renovado ou não, mas que o Fluminense está de olho nele a pedido de Fernando Diniz. Que o Fernando Diniz comunicou à diretoria do Fluminense que gostaria de trabalhar com o Reinaldo, que trabalhou com o Reinaldo em 2020 e gostou e queria ele no Fluminense. Então, se o Fluminense estiver disposto a comprar o Reinaldo, a levar o Reinaldo para o Diniz, eu mesmo levo o Reinaldo de Uber até o aeroporto, pago a passagem dele para ir lá para o Rio de Janeiro, para a gente poder se livrar do Reinaldo aqui na lateral esquerda. E como nós sabemos, o São Paulo andou sondando o Gatito Fernandes, né? O Palmeiras também tinha sondado ele, mas ele disse que quer continuar no Botafogo, que tem esse desejo de permanecer no Botafogo, que não quer sair dele. Então é um goleiro descartado pra gente, que não vai vir aqui pro São Paulo. Parece não querer jogar em outro time, a não ser o Botafogo nessa última passagem dele aí pelo Botafogo, quer continuar, quer estender o contrato dele. É uma boa escolha de jogador, né, pra carreira dele, se ele se sente bem lá, é uma escolha boa pra ele. E nessa semana, outro goleiro que revelou que foi sondado pelo São Paulo foi o goleiro Thiago Rodrigues. Ele revelou que ele foi sondado pelo São Paulo, mas tem um desejo ainda de continuar no Vasco até o fim dessa temporada, até o fim do acesso à Série A, né? Ele disse que ele tem esse desejo aí de finalizar esse projeto e que após finalizar esse projeto do acesso ao Série A, de retornar à Série A com o Vasco, ele estaria sim aberto à negociação com o São Paulo ou qualquer outro time. Eu não concordo, eu não gostaria de ver ele aqui com a camisa do São Paulo. Eu gostaria de ver o goleiro John lá, o reserva do Santos. Eu gosto muito dele e eu acho que sim, eu acho que ele poderia se dar bem aqui no São Paulo. Ele mesmo já disse que tem vontade de jogar aqui no São Paulo, né? Ele mesmo falou, claro, né? Eu tenho vontade de jogar no São Paulo. Então eu acho que ele se daria bem aqui, sim, no São Paulo Futebol Clube. Eu acho que ele poderia dar bem, sim. Inclusive, falando em goleiro reserva do Santos, né, vamos falar do Jandrei. O Jandrei que recebeu uma proposta aí, parece que está sendo sondado pelo clube italiano Genoa, que o Genoa está atrás dele, sim, do Jandrei. Parece que ele pode ir para lá, sim, que o clube quer contratar ele. E que vá. Eu não gosto do Jandrei para ser titular do São Paulo e também não acho que o Felipe Alves tem capacidade para ser titular do São Paulo. Eu acho que o Felipe Alves pode ser um bom reserva, mas titular não. E o Jandrei tá fora disso, dos dois, de reserva e titular. Para mim o Jandrei não se encaixa no perfil do São Paulo. E o que eu gostaria mesmo de ver aqui é o John, né? Como disse antes, é o John como titular e o Felipe Alves como um reserva aí, seria bom pra gente. Vamos falar sobre o Fulham da Inglaterra, que ofereceu uma proposta de 7 milhões de euros pelo Pablo Maia. O São Paulo logo recusou essa oferta, falou que tá baixa, falou que não se interessa por essa oferta aqui, começa a conversar para negociar com o Fulham a partir de 10 milhões de euros. Falou que a partir disso começa as conversas para negociar ele. Eu acho que 10 milhões de euros ainda é um valor baixo pelo Pablo Maia. Eu acho que em torno de 12 a 15 milhões de euros está de bom tamanho para vender ele. Menos que isso, eu acho que a gente está saindo perdendo sim. Que ele pode dar muito certo lá na Europa. Eu acho que ele pode ter um futebol bom a ser revelado lá na Europa. Então, se eu fosse o São Paulo, eu vendia o Pablo Maia entre 12 a 15 milhões de euros. E falando sobre Cotia, vamos falar sobre o zagueiro Luizão. O zagueiro Luizão que parece ter definido seu futuro. Ele não quer continuar aqui em São Paulo, não quer continuar aqui no São Paulo. Muito por conta que o São Paulo demorou para renovar com ele, né? A gente sabe que o São Paulo podia ter renovado muito tempo atrás com o Luizão, que já podia ter sido feita essa renovação. E aí não fez, o jogador ficou esperando, e agora decidiu que não quer renovar com o São Paulo e que vê o futuro dele na Europa. Inclusive, eu acho que ele pode ser um bom jogador lá na Europa, tem tudo para se destacar lá, um grande zagueiro, tem tudo para dar certo na carreira dele, né? Mas só o tempo pode dizer o que vai acontecer, mas eu torço para que tudo dê certo na carreira do Luizão. E já que a gente tá falando sobre a Europa, né, sobre esses jogadores jovens, vamos falar sobre o Endrick, né, um jogador que vem se destacando muito no Palmeiras, né? E recentemente foi descoberto que o PSG fez uma pedida aí pelo Endrick, uma pedida de nada mais, nada menos do que 100 milhões de reais. Mas logo o Palmeiras recusou, falou que não vai bem do Endrick, que o Endrick não está disposto à negociação, né, não vai ser negociado, porque o Endrick faz parte de um futuro maior aí para o Palmeiras, que o Palmeiras está montando um projeto e o Endrick é uma peça-chave para esse futuro aí do Palmeiras. Você acha que foi uma decisão boa isso do Endrick continuar no Palmeiras? Você acha que o Endrick deveria ter ido para o PSG, que o Palmeiras deveria ter vendido ele sim? O que vocês acham? Você acha que a proposta do PSG foi baixa ou foi muito alta e se está nos conformes? O que vocês acham sobre isso?
E isso é tudo que eu tenho para falar com vocês hoje, né? Todas as informações que eu encontrei interessantes sobre o São Paulo, até sobre o Palmeiras e sobre o Endrick, né? Uma informação interessante para vocês que curtem futebol no geral. É uma informação bem legal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, deixem o like de vocês aí embaixo também. Compartilha com os amigos, se inscreva no canal e ative o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!